Paz do Senhor Jesus seja nessa casa. Hoje a palavra de Deus nos lembra, desde o princípio, que Deus disse e escreveu em Gênesis 1. Deus criou os céus e a terra, tudo perfeito, bom e belo, nenhum mal, nem nada de ruim foi criado junto com a terra. E Deus fez o homem, sua imagem e semelhança, do pó da terra pegou o homem, fez Deus a sua imagem, o homem. E depois disse, é bom que o homem não fique só, falhei uma companheira, uma ajudadora. Então Deus criou tudo bom, perfeito, corpo angelical, sem órgãos genitais, sem intestino com fermentação, sem defecação, tudo perfeito. Nada de mal e belo, ruim criou Deus, porque andavam nu. O nu humano não tinha órgãos genitais para mostrar, era coberto com uma glória, perfeito. E disse, de todas as árvores do jardim comerás livremente, somente da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, certamente morrerás. Esse corpo de anjo vai morrer, e o diabo vai lhes dar um corpo de bicho, um corpo animal, que os gametas nadam com o rabo para fecundar o óvulo. A semente de Deus não tem rabo, a semente do homem tem rabo, e somos animais. Essa é a verdade. E então, depois de tudo isso, Deus prometeu a bênção infinita para aqueles seres. E então, Deus disse, não coma do fruto. Aí em Gênesis 3:5, veio Satanás, ali malha um gamo lindo, que é um tipo de um Bambi, belo, porque o diabo sabe que tudo que é bonito, o homem dá ouvido. Então, disse, certamente não morrereis, vocês podem comer. Deus quer, vocês vão fazer uma surpresa para Deus, mas ser igual a Deus você vai ser. Então eles, como o homem sempre quis ser igual a Deus, comeram do fruto. Então, pela desobediência de um homem, entrou o pecado. O pecado trouxe a morte, a desigualdade social, a escravidão. E disse Deus, porquanto fizeste isto, maldita é a terra, maldita a obra das suas mãos. Ganharam um corpo de animal, produziram filhos pecadores. Em Gênesis 4, primeiro assassinato, primeiro assassino. E Deus disse, porque fizesse isso, Caim, maldita é a terra que bebeu o sangue do seu irmão, maldita a obra das suas mãos. E por aí foi em frente, depois, consequência do pecado de Adão e Eva, fez com que Deus destruísse todo o planeta pelas águas do dilúvio. Sim, pelas águas do dilúvio destruiu o planeta inteiro. E depois, em Gênesis 9:20 por ali, fala, que a arca que a Noé fez, pousou sobre o monte Ararat, e ali começou a nova geração de gente. Somente a Noé, a mulher e os filhos criaram uma nova raça. A raça antiga morreu. E então os descendentes de Caim, que ficou vivo, Abel morreu, os descendentes são Noé, Sem, Cão e Jafé. E esse descendente, já Noé plantou uma vinha e embebedou-se, dançou nu dentro da tenda. E seu irmão mais novo, seu filho mais novo, quer dizer, Cão, viu e zombou do pai. E os irmãos mais velhos, Sem e Jafé, pegando uma capa de costa, vestiram seu pai. E contaram o que havia acontecido aquele dia. Então Noé intencionalmente bebeu, para ver dos 3 filhos qual que era a descendência de Caim. E dali foi Cão, Canaã, Achafate. E então dessa raça surgiu a escravidão, porque ele disse, bendito seja o Deus de Sem e Jafé,
e maldito seja Canaã, escravo dos seus irmãos. Dali nasceu a primeira escravidão, que eram descendentes de Caim, que Deus disse: colocarei um sinal em Caim. Esse sinal, não vou dizer o que é, vocês logicamente vão saber. Uma pessoa para ser escravo, primeira coisa, tem que tirar a inteligência dele. Tem que tirar a inteligência. Porque uma onça, um leão é inteligente, ele come carne. Ninguém escraviza um leão. O elefante é burro, ele come capim e escraviza o elefante. Puxa aquele tronco pesado, cérebro tamanho do amendoim, e aceita ser escravizado, que nem o cavalo, que só come capim, e o urso, que come carne. Então, o ser inteligente você não escraviza. Então, o castigo de Caim foi o cérebro dele, a feiura de um corpo feio, detestável. Então, a feiura dele ajudou a ser escravo. E a burrice de Caim ajudou a ser mais escravo ainda. Você quer fazer um escravo? Tira o cérebro dele. Ele é burro, ele aceita ser escravizado. Já uma pessoa inteligente não aceita ser escravizado. Uma nação, ela é escravizada. Outra nação, você não consegue escravizar. E então surgiu a escravidão através dos filhos de Caim, o pecado. Noé que bebeu, ele fez parecendo os 3 filhos. Qual seria o escravo? E caiu sobre Canaã. Então dali saiu a primeira escravidão, a primeira desigualdade social, a primeira desgraça. Entrou com o pecado, a morte, a miséria, a desigualdade social, a feiura, seres diferentes, tudo através do pecado de Adão. E a palavra de Deus fala em Romanos 5,12, fala: pela desobediência de um homem entrou o pecado, a morte, a desigualdade social, o assassino, o ladrão. Tudo entrou através da desobediência de um homem, Adão. Toda essa desgraça que o planeta hoje é graças ao pecado da desobediência de Adão. Mas nem tudo está perdido. Deus enviou a semente da mulher para salvar os pecadores. Então, pela desobediência de um homem, Adão, trouxe a morte, a desgraça, a destruição do planeta. E pela obediência de um homem, Jesus Cristo, trouxe a graça, a salvação, o perdão dos seus pecados, a libertação e a vida eterna em Cristo Jesus, a morar de novo na nossa família celestial que Deus criou lá no paraíso, no jardim do Éden. Lá está preparado o reino para cada cristão fiel a Jesus que obedece essa palavra. Pelo pecado, a morte, a destruição veio para todos, e pela obediência a Cristo veio o perdão, a libertação. E os homens, movidos por sabedoria satânica, inventaram deuses. A Maria, o João, a Aparecida, o Maomé, Alá, todos esses deuses são falsos, nenhum deles pode salvar. Somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que nasceu da mulher virgem, cujo sangue semente não tinha rabo, semente divina, não semente do homem, veio derramar o sangue precioso para nos livrar do pecado de Adão e Eva. Da desobediência, da maldição, da desgraça, Jesus veio nos libertar. A humanidade não quer ser liberto porque o provérbio humano, me engana que eu gosto, está do jeitinho que o diabo gosta. Então, quer dizer, o nosso corpo animal, com um joio no coração, tem que dar lugar para o Espírito Santo, para nos santificar, para nos levar para a salvação quando morrermos nessa terra. Mas se deres ouvido à palavra de Deus, entrareis no paraíso eterno. Mas se não deres ouvido, irá para o lago de fogo eterno. Tem Cristo e Barrabás. O povo dá ouvido a Barrabás e não a Jesus Cristo.
Jesus é o Salvador. Então ele põe milhares e milhares de santos para confundir a cabeça do humano, para que ele vá correr atrás dos santos mais fácil, porque Jesus é exigente. Negue seus prazeres, tome sua cruz e me siga. Os 10 mandamentos: não cobiçarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não dirá o santo nome em vão. Todo crente tem o costume: só por Jesus mesmo, fica falando o nome do Senhor em vão. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma escultura pode salvar. Então os 10 mandamentos já de antemão nos diz o que devemos obedecer. Seguir o Cristo, com as suas exigências, é o preço que temos que pagar, a cruz pesada que temos que carregar, é negar a si mesmo e entrar no caminho da salvação. Que por um homem entrou o pecado, e o pecado, a morte, é a destruição do planeta. E pela obediência de um homem, Cristo Jesus, veio a salvação, o perdão dos seus pecados, uma vida com perseguição, mas uma vida com esperança. O crente sofre com esperança. O mundo sofre também, mas sem esperança. O nosso bem mais precioso é a salvação da nossa alma, que é eternamente. Ela vive eterno, o corpo não. As igrejas nos ofertam riquezas que se acabam com a sua morte física. Tem o amor de Jesus no coração para pôr amor ao dinheiro. São igrejas de mercenários, filhos de Judas, de Ramon e Siquém, que queriam ficar ricos. E a religião de Jacó, que era a circuncisão, foi um meio que usaram para enriquecer. É que essa igreja fazia hoje. São igrejas de Judas, igreja de Ramon e Siquém, a igreja de Simão o Mago, que queria comprar por um bom dote em dinheiro o dom do Espírito Santo de Pedro. Elimas o encantador. Então essa raça imunda sempre existiu e sempre vai existir. Eu prego a verdade crua, amarga, para te salvar, irmão. Eu vim de Deus pregar a verdade, não vim falar em dinheiro, em prosperidade, em riquezas carnais. Eu não falo sobre isso, não me interessa. Se o YouTube quiser monetizar a minha pregação, eu não aceito. As minhas pregações não têm preço. Eu vou receber o pagamento lá no céu com Jesus. E se eu receber dos homens o pagamento, fica por aqui mesmo. Eu serei mais um mercenário que mercadeja a palavra de Deus como esse povo, essas igrejas lá. A igreja do Didi Morcego, por exemplo, é uma igreja que só fala dinheiro. Tem a igreja do João Domiro São Diabo. É outra igreja que só fala em dinheiro. Sim, irmãos. Eu zombo desses falsos profetas. Esses que só falam em dinheiro. Eles querem atrair o povo para encher os bolsos. E a salvação do povo, que se dane, eles falam. Isso não interessa para eles. Eles querem o dinheiro. Ele olha para o seu bolso e não para o seu coração. Glória a Jesus, fique na paz do Senhor, que aceitou essa mensagem, e que Deus lhe dê em dobro o que você desejou para mim.